O que é nosso? O que é herdado? E o que foi adaptado? Há um ponto em que as culturas se misturam de um jeito que até mesmo as distantes fronteiras parecem se encurtar. Fronteiras geográficas sim, mas também as culturais. Dança, arte, religiosidade e, claro, gastronomia. Nessa temporada, fizemos uma viagem pelo continente africano e conhecemos um pouco mais sobre as origens de pratos, costumes e povos que influenciaram a nossa própria construção de identidade enquanto brasileiros. Nos bairros da zona portuária, bem no centro da cidade do Rio de Janeiro, numa região conhecida por Pequena África, começa uma incursão que me levaria a conhecer pessoas muito especiais e cuja personalidade notável de cada uma marcaria também o meu próprio caminho. Mulheres, afrodescendentes, empreendedoras, ativistas, sacerdotisas dos saberes e guardiãs das memórias. São essas as convidadas dessa temporada do Comer Me Faz Feliz, que procurou conhecer pelo olhar de cada uma delas as correlações do que nos torna um povo de contrastes e semelhanças. O sabor das histórias, o respeito aos mais velhos, o carinho na formação dos mais jovens, trajetórias que nos inspiram, as pessoas que amamos, os mestres que admiramos e a alegria pela partilha. Eu sou Michele Pontes e esse é o Comer Me Faz Feliz sobre afrobrasilidades. Sejam todos muito bem-vindos. Começando pelo começo. Bom, isso é bom. Poxa, pra mim, a gente vai conversar e muito, assim, porque é muita coisa, muita história, sabe? Assim, as coisas não são lineares, né? Leila. Que delícia. Quer dizer, então, que você era passista? Era passista. Profissional? Sim. Era um negócio assim que você fazia Minha vida inteira. carreira? 34 anos. Eu já vinha de uma proposta lá desde 1980, né? Que a minha mãe, ela tinha um bar e nesse bar ela já fazia música, né? E fazia também uma comida muito boa. Eu cozinhava desde criança, para dizer a verdade. Desde criancinha eu já cozinhava. Era uma coisa assim, surreal, sabe? Eu já muito novinha, eu era tão antenada já com a gastronomia que eu conseguia distinguir no paladar cada coisa que tinha. Eu falo que essa minha gastronomia, essa vontade de cozinhar, de gostar de cozinhar, vem de sangue. A minha família é baiana com mineira, então a gente tem essa mistura gastronômica maravilhosa. Minha família inteira é nordestina, pernambucana, tanto por parte de pai quanto de mãe. Só eu nasci aqui, toda a minha família é pernambucana. E aí, assim, família nordestina, mesa cheia, Fartura. Comida farta, todo mundo em volta, comungando, em volta, em torno da mesa. O cheiro da carne assada da minha avó, o cheiro do mocotó da minha avó, sabe? O cheiro de comidas, assim, nordestinas maravilhosas. Esse capítulo, vamos dizer assim, né, dessa história longa, assim, esse capítulo ele comeu na Pavuna, ele começou justamente com a mãe da Dira, minha avó, ela se divorciando, né, e comprou numa casa na Pavuna, e não morar na Pavuna, e abriu um bar. Precisava fazer dinheiro para sustentar os filhos. Justamente, e abriu um bar. Esses 40 anos, 30 anos, não sei, de história, foi resgatado justamente aqui dentro, né, aqui dentro do Dia da Bahia Restaurante, né. De repente eu tava cozinhando para os amigos, que a gente se reunia na casa de um outro amigo meu. Aí toda semana a gente se reunia e juntava um dinheiro. Era um ratatá que fazia, a Jorge vai fazer a comida. Aí numa semana era uma comida, na outra semana era outra comida, na outra semana era outra comida. Aí eu fiz o bobó. Cara, e esse bobó, todo mundo disse, eu não quero comer mais nada, a gente agora só vai comer o bobó toda semana. Eu falei, gente, mas como é que vai ficar comendo a mesma comida? A gente só quer agora esse bobó. O Omolocum, ele dá o nome à casa, ele é uma comida religiosa, mas eu trabalho com releituras de comidas de terreiro, releituras de comidas de orixá. A gente vai estar fazendo um Omolocum, mas a moda da casa é o Omolocum. E sempre tive essa vontade de cozinhar, de fazer, de gostar, e a pessoa, nossa, tá bom, e vamos mudar isso, vamos fazer uma receita nova. Sempre tive isso dentro de mim. E aflorou quando eu entrei para minha religião de matriz africana, que é o candomblé. E eu sempre gostei da cozinha. Quando você é iniciado, primeiras coisas que você aprende: lavar banheiro, a gente brinca, lavar banheiro. Eu era bem novinha.
vir para a cozinha, começar a entender como que são os processos de cozinhar para o orixá. E nessa história eu fiz 28 anos de iniciada já. Primeiro que a cozinha religiosa, ela é um lugar que é o coração da casa de Candomblé. Porque toda a nossa ritualística, ela existe a partir da comida. A gente celebra a nossa ancestralidade, a gente celebra os orixás que tem toda essa conexão com a comida. Se eu quero agradar Yansan, eu vou fritar acarajé. Se eu quero agradar Xangô, eu vou fazer um amalá. Então, cada um traz a sua referência gastronômica, não somente um prato, vários pratos. E isso foi sempre o que me motivou, o que foi sempre me despertando o conhecer. O telefone tocou, um homem no telefone. Ah, é a Georgia Gomes? E os meus amigos, como eles me sacaneavam muito, eles me sacaneavam o tempo todo. Eu achei que fosse um trote. E eu falei, sou eu. Ah, tudo bem? Você que é a do Bobó, não sei o quê. Aí eu, sou. Aí eu falei, cara, eles me sacaneando, né? Aí ele, tudo bem, aqui quem tá falando é Arthur Chechel. Eu fui fazer um evento numa grande escola de samba, e era um evento afro. E nesse evento afro eu queria uma baiana de acarajé ali representando a nossa gastronomia. Não pode. Oi? Não pode, que tem que ter licença do bombeiro, tem que ter uma autorização, tem que ter um alvará. Oi? Periodicamente a gente fazia uma festa que a gente chamava de festa africana, dentro da família. Nega, você tá numa página inteira do Globo. Aí eu, o quê? Aí o negócio, né, deu uma coisa assim. Aconteceu o evento, aconteceu a baiana, que foi a cerejinha do bolo, né? Foi uma coisa linda. E quando a gente viu aquele lugar cheio, assim, a gente parou, assim, a gente... eu acho que aquela conversa, né, que a gente falava assim só por alto de abrir um bar, eu acho que agora é real, acho que tem que acontecer. O tabuleiro fica na Cinelândia, na Praça Floriano, ali entre o Teatro Municipal e a Câmara dos Vereadores. Ali foi o dia a dia. Foi vender o acarajé, saber da dificuldade quando chove, de quando venta, que a tenda voa, de ouvir intolerâncias religiosas. As pessoas, quando vêm aqui, elas vêm para experimentar coisas diferentes, né? Conquistei a Cinelândia, era o cheirinho de dendê, Eu usava rosa perdigão, o tabuleiro da rosa perdigão. Mas, nossa, que cheiro de dendê, mas que cheiro de dendê. E eu falei, hoje é Foz do Povo, né? O tabuleiro, então, vai se chamar Cheirinho de Dendê. Porque a gente está exatamente em cima da Pedra do Sal. Porque a gente está do lado do Cais do Valongo, do lado do Jardim Suspenso. Essa história foi sendo passada, né? De pai para filho, de avô para filho, enfim, para neto. E aí é o berço do samba, é o samba. Casa de Tia Ciata e casa e outras casas aqui que são próximas, faziam as mulheres, tinham a casa, faziam a feijoada, faziam o angu, faziam o acarajé, e no quintal aconteciam as rodas de samba escondidas, né, da polícia, porque não era permitido, e acontecia inclusive os rituais de Candomblé, porque casas religiosas passaram por essa região. Por mais que a gente é patrimônio material, a gente tem um poupado, a gente tem uma documentação, a prática ainda é muito doída. Faço o meu trabalho de formiguinha, que é abrir a porta e dizer: essas pessoas passaram por aqui, essa comida existe. Não adianta você fazer com um grupo de turistas um circuito Pequena África, mostrar Cais do Valongo, mostrar Jardim Suspenso, Pedra do Sal, Berço do Samba, e você depois levar esse grupo de turistas para comer qualquer coisa. Eu acho que essas pessoas têm que entender que essa história tem um sabor, que essa comida ela foi consagrada por essas pessoas, por essas senhoras, que eu peço bênçãos todos os dias e peço licença, peço agô para poder estar falando sobre isso e cozinhando e poder estar alimentando pessoas com essa comida, que é uma herança ancestral, que é uma herança dessas mulheres, desses homens, desse povo que passou por aqui. Então, cada vez que eu abro a minha porta, eu estou louvando a ancestralidade da Pedra do Sal. Isso para mim é, assim, o maior dos trabalhos. A gente vende energia, a gente vende coisas, a gente... Eu tenho aqui um prato que é da minha avó, inspirado na comida que a minha avó fazia pra gente. O bar Dida, ele proporcionou isso, a extensão da nossa família, né, para outras famílias. No
E eu falo, eu não tenho funcionários, eu tenho parceiros. Hoje em dia o meu filho mais velho, o Lucas, ele é sócio proprietário da casa, ele é meu sócio. A comida é minha, a mão é minha, mas ninguém faz nada sozinho. Lá em Moçambique, eu fiz um prato que é uma história que eu nunca tinha visto e eu fiz aqui e a pessoa gostou. Esse é o caril de camarão, foi o primeiro prato que eu fiz, tá? É de Moçambique, tem influência da Índia, né? Que é um curry e foi muito bem aceito na minha família e aqui também. Então esse é o famoso bobó. Isso. Lógico, não preciso nem perguntar o porquê que você escolheu esse prato, né? Porque Esse toda. é o grande responsável da minha chegada até aqui, é esse prato. Ele que me trouxe aqui. Para celebrar setembro, a alegria das crianças, dos herês de Beije, eu trago caruru. E Xangô, que é o patrono dessa comida, dessa iguaria, né? Ele é o senhor do quiabo, do amalá, do caruru. Eu vou fazer o omolocum. Ela é uma comida que representa a fertilidade, mas a gente fala sobre uma comida que é próspera, é para fertilizar nosso trabalho, nossa vida profissional, nossos amores, nossa família, nossa saúde. Que lindo então, isso. É uma comida muito materna, muito afetiva, né? E por isso é o nome da casa. Eu acho que essa questão da gente cozinhar, da gente colocar a nossa mão, da gente fazer um alimento, sem sombra de dúvidas, é a maior prova de amor que a gente pode dar para as pessoas, né? Para quem é próximo a gente, para quem não é, comida é acalento, né? Comida é conforto.